Fala pessoal, tranquilidade por aí? Prontinhos para continuar estudando as plantas? E hoje nós vamos estudar o terceiro grupo de plantas. O primeiro foram as briófitas, o segundo foram as pteridófitas. Hoje nossa aula é sobre gimnospermas, características de gimnospermas, características de pinheiros, beleza? E eu de novo vou trazer para vocês uma parte teórica para a gente entender sobre as plantas. Certinho? Galera, nossas redes sociais estão aí bombando, as informações sobre o pet de vocês, sobre as aulas de forma geral, outras aulas teóricas estão todas lá, os cursos que a gente está trazendo e principalmente a nossa plataforma, que vai nos aproximar ainda mais de uma forma definitiva. Show? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. A parte teórica que eu trago para vocês hoje começa mais por imagens. Tem que saber o que é uma gimnosperma. Gimnospermas são as coníferas, também chamadas pinheiros. No mundo há um local que chama muita atenção, que é lá no hemisfério norte, a taiga, floresta de coníferas, ela é gigantesca. E tem outras espécies de plantas, Charles? Tem, mas as coníferas, os pinheiros chamam muita atenção. Essa aí é uma das árvores que para mim, gente, é uma árvore magnífica. Se você nunca viu, dá uma olhada no Google. Faz uma pesquisa rápida para você ver o tamanho das sequoias. As sequoias, pessoal, elas chegam aí a 120 metros de altura. Isso considerando o caule. Estou dizendo considerando o caule por quê? Porque caule é acima do nível da terra nesse caso. Essa planta tem um caule aéreo. Mas se você considerar a raiz dela, tem muitos metros a mais, tá? Porque desce bastante. Então, ó, essa é uma sequoia, vegetal magnífico. Que assim como outras gimnospermas, tem essa estrutura aí. Você sabe o nome dela? Você sabe quando é que se usa isso? Esses são chamados, do ponto de vista biológico, estróbilos, mas vulgarmente são chamadas de pinhas. Algumas pessoas insistem em falar que são flores de gimnospermas, mas não são flores, porque gimnosperma não tem flor. Flor só existe no último grupo da aula da semana 4. Que são as angiospermas. Então, as gimnospermas possuem estróbilos, beleza? E nós, brasileiros, temos gimnospermas? Gente, se tem uma coisa que nós temos que nos gabar da nossa grandiosidade, somos invejados no mundo inteiro, é da nossa biodiversidade. Nós somos brutos, pessoal, nós somos brutos. Nós somos, assim, realmente espelho. Nós temos aqui no Brasil plantas que não são adaptadas ao nosso padrão climático de forma geral, mas que em uma dada região geográfica, devido à altitude, entre outras coisas, elas são abundantes. Araucária angustifolia. Eu acabei de falar o nome científico do pinheiro do Paraná ou simplesmente araucária. Nós temos a mata de araucária na região do sul do Brasil, que é uma mata nativa, não é introduzida, é natural. Linda, linda. São pinheiros, tem estróbilos, tem essas coisas todas. Aqui eu trago para vocês características gerais desse grupo. Então, ó, abundantes regiões temperadas. Região temperada, para nós biólogos, explicando de uma forma bem simples para vocês, bem simples mesmo. Você consegue ver as 4 estações do ano, vamos dizer assim. Bacana? São traqueófitas. Isso é uma forma de falar planta que tem xilema e floema, ou seja, plantas que têm vasos condutores de seiva. Perfeito? Fanerógamas. Está em vermelho por quê, Charles? Porque são características novas. Fanerógama pode ser traduzido, não de uma forma muito correta, como plantas que possuem flores. Na verdade, significa plantas que os gametas são visíveis, plantas com estruturas reprodutivas visíveis. Os estróbilos são estruturas reprodutivas. Logo, essas são as primeiras fanerógamas. Está em vermelho porque é uma característica que surge aqui. Bacana? Assim como essa também, ó. Espermatófitas são as primeiras a possuir sementes. As sementes dessas plantas são chamadas de pinhões, de forma vulgar. Em algumas regiões de Minas Gerais, regiões do Sul, entre outros lugares do Brasil, as pessoas comem e é bem saborosa essa semente, tá? Bem saborosa. Dá para cozinhar, dá para jogar numa fogueira, por exemplo, no fogão a lenha, e aí depois você tira a casca, o tegumento e come o endosperma que está lá dentro. Beleza? Embriófita sinfonógama. Nossa, esse é um termo bem difícil, né? Embriófita, todas as plantas são. Eu disse isso na primeira aula. Embriófita quer dizer o seguinte, a planta fêmea ou a estrutura reprodutiva feminina, lá está o gameta feminino.
O gameta masculino tem que chegar lá. Então o embrião se desenvolve na estrutura feminina ou mesmo no corpo da planta fêmea. E ela retém esse embrião. E ela que vai dar jeito nesse embrião. Cuidar dele, digamos assim. E sinfonógama quer dizer que a planta tem agora tubo polínico. Tubo polínico é uma estrutura que eu vou te mostrar nos slides à frente, que conduz os gametas masculinos. Tubo polínico ele está no grão de pólen. Então, embriófitas sinfonógama, gimnospermas e angiospermas são. Embriófitas asinfonógamas, briófitas e pteridófitas. Bacana, pessoal? E aí outras características, mas que sim, uma decorre da outra. Ter tubo polínico quer dizer não necessitar da água para o gameta se locomover. Nas briófitas e pteridófitas, o anterozoide tinha flagelos. Nas briófitas ele tinha 2. Nas pteridófitas tinha um monte de flagelo. Ele se locomovia por meio da água para chegar até o gameta feminino. Agora não. O gameta masculino é levado dentro do grão de pólen. E ele desce pelo tubo polínico, como eu vou te mostrar. Então, o tubo polínico torna essas plantas independentes da água para a reprodução. Perfeito? Morfologia corporal, ou seja, quais partes eu encontro na planta, Charles? Você vê folhas em forma de agulha, folhas fininhas. Por isso a gente fala que são plantas aciculifoliadas. Folhas em forma de agulha. Raiz, caule, as sementes e os estróbilos. Perfeito? Então tá aí a morfologia corporal dessas plantas. Aqui eu mostro a vocês a produção de um grão de pólen. Mas na real o que eu quero é mostrar o final, o grão de pólen. Ele tem essas expansões laterais que vocês estão vendo aí, ó. A expansão lateral é por quê? Porque o grão de pólen nas gimnospermas ele é transportado principalmente pelo vento. Então você tem aqui os sacos aéreos para flutuabilidade. O grão de pólen ele é carregado pelo vento, um processo que a gente chama de anemofilia. E aqui vocês estão vendo o tubo polínico, ó. Dentro do tubo polínico estão descendo 2 núcleos espermáticos ou núcleos gaméticos, que são os gametas masculinos. Então esse é o grão de pólen. Vou repetir para você. As expansões laterais garantem a flutuabilidade. A polinização, ou seja, o transporte do grão de pólen é feito pelo vento. Anemofilia. E aqui está o tubo polínico. Por meio do tubo polínico, os gametas masculinos descem e vão encontrar o gameta feminino. Por isso a gente fala, não precisa mais da água para a reprodução. O tubo polínico faz essas plantas serem independentes da água para a reprodução. Fui claro, pessoal? Tranquilo aí? Então a gente pode ir à primeira questão. Essa questão ela tem um erro de transcrição no PET de vocês. Como nós, Escola Online, a gente respeita demais os profissionais que fazem o PET, mas a gente tem que fazer as considerações por vocês. Olha só, primeiro eles consideraram a questão da Federal do Paraná, como ela estaria, mas eles não consideraram os números. Se você for à internet, tem várias resoluções erradas dessa questão, várias, eu encontrei várias, porque eu tenho feito essas pesquisas para ajudá-los também, economia do seu tempo. Então tem várias respostas erradas e você vai achar a questão original lá com números diferentes. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem lá 64, 16, 8, tem vários números. E, em especial, a número 2 tem um erro de transcrição do PET que vai ocasionar problemas na sua resposta. Mas vamos lá, bem tranquilamente, fazer uma análise. As florestas de araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois trata-se de uma região com temperaturas mais altas, propícias ao desenvolvimento da espécie. Está errado, pessoal. Realmente está no sul. A floresta de araucária, a mata de araucária está no sul. Mas não é com temperaturas mais altas. Temperaturas mais baixas. São plantas que não gostam de ambientes com temperaturas extremas, em termos de ser alta. Está errado. A 2 diz, araucária é o gênero que pertence à espécie Araucária angustifolia. Eu vou fazer com vocês uma rápida análise do nome científico. O nome científico, nomenclatura binomial que nós falamos. O primeiro epíteto diz respeito à categoria taxonômica gênero. Ele é escrito geralmente com letra inicial maiúscula, sempre, e depois você destaca, colocando um itálico, um negrito, um sublinhado, coloca entre aspas. Angustifolia, tá vendo? A primeira letra inicial minúscula. Poderia ser maiúscula sim, mas a maior parte das vezes, agora sim, geralmente a gente usa um A. Mas tem uma regra que me permite colocar um A até maiúsculo aqui. Não nesse caso, mas tem regra que permite. Beleza? Aqui, ó, Araucária angustifolia.
Também tem que ser destacado do resto do texto, colocando em negrito, itálico, sublinhado, colocando entre aspas. Então, a nomenclatura científica é binomial. Primeiro epíteto diz respeito ao gênero, segundo epíteto diz respeito ao nome específico. Junta gênero mais nome específico, você tem nome da espécie. Bacana? Então, esse aqui é o gênero Araucária. Então, a palavra Araucária não é gênero. A palavra Araucária, do jeito que ela está escrita, é simplesmente uma palavra da língua portuguesa, com acento. Isso não é latim. Nome científico, se ele não é escrito com base no latim, ele tem que ser latinizado. A gente faz transformações, adequações ao latim, que é uma língua morta e nós usamos na taxonomia. Perfeito? Mas essa questão na prova original que eu chequei, eu achei, ela é certa. Por quê? Porque o PET eles erraram. Aqui, ao invés de estar escrito Araucária dessa forma, a português, estaria escrito Araucária dessa forma aqui, ó. Entenderam? Mas eu não sei. Talvez a pessoa que fez o PET, que faz o PET, a qual eu não conheço, a escola online não tem ligação com o governo nenhuma, nós não conhecemos. Talvez a pessoa tenha realmente tido desejo de fazer uma modificação. Mas se ela teve esse desejo de modificar, ela errou, porque ela tinha que ter colocado lá em cima, ó, o FPR modificado. Ela não pode fazer por conta do, digamos, de respeito realmente, por questões até de lei, se não me engano, ela não pode fazer modificação e simplesmente não falar. Então eu acredito que foi um erro de digitação, mas tornou a questão falsa. A segunda é falsa com essa configuração aí. Configuração original, ela é verdadeira. Beleza? Terceira, o pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas. Já errou. Pois forma um tipo de semente que é conhecido popularmente como pinhão. Tá certo, é gimnosperma, não angio. 4. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves, enquanto a dispersão de suas sementes ocorre pelo vento. Não. Polinização é realizada pelo vento. Já no pinheiro do Paraná, as araucárias, lá tem uma avezinha chamada de gralha azul, muito bonita, que também corre risco de extinção. Ela faz a dispersão. Dispersar é transportar a semente. Tá errado. Polinizar, transportar grão de pólen. Dispersar é o transporte da semente. Show? Polinização pelo vento, dispersão, aí sim a ave. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico do pinheiro do Paraná são os responsáveis pela descoberta das florestas de araucária. Não, pessoal, aquilo ali diz respeito lá em cima no texto, ó, Bert e ó, Kuntze, sei lá como fala isso, diz respeito aos caras que deram esse nome. E aí ali tem assim, ó, um cara deu um nome e o outro fez uma correção, mais ou menos isso. São regras de taxonomia, aí já não calha nessa aula falar demais disso. Bacana? Mas uma questão de vestibular não foca só numa coisa. O PET escolhe questões de vestibulares e por isso que a gente tem que dar voltas muitas vezes. Aqui falando de taxonomia, galera. 6. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que reúne uma série de espécies de notável valor econômico. Sim, por exemplo, a mata araucária sofre muito, porque eles cortam as árvores, o que é um crime ambiental, para a indústria de madeira. É, meu povo, não é fácil não. A área central de ocorrência das florestas de araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. É um padrão bem mais geográfico, mas eu chequei para vocês, isso é verdadeiro. Temperaturas mais baixas, realmente. E aí, meu povo, eu somo e de acordo com a estrutura dada pelo PET, dá 13 a nossa soma. Bacana? Fiz todas as considerações e análise crítica para te ajudar ao máximo em sua economia de tempo. Vamos a 2? Diz aí, pessoal, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam da água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Nós fizemos isso quando eu mostrei para vocês no slide anterior os grãos de pólen. O grão de pólen tem o tubo polínico. Por meio do tubo polínico, que seria tipo um tapete vermelho, os gametas masculinos vão chegar até o gameta feminino. Beleza? Os gametas, porque são 2 gametas que descem ali. Certinho? Atividade 3. Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença das sementes. Essa estrutura é presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir sua nutrição. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura que origina a semente. Essa eu não falei ao longo da aula, mas vai aqui e na próxima aula eu vou falar pra caramba. Pessoal, a semente sempre vem de uma estrutura chamada óvulo. Quando o óvulo for fecundado, vai surgir a semente. Então, nesse caso, a semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. O óvulo, pós a fecundação que ocorre no seu interior, ele cresce. Então, o óvulo dá origem ao pinhão. E isso vai ser conservado também nas angiospermas. Óvulo fecundado dá origem às sementes. Beleza? Atividade 4.
Essa é fácil. As gimnospermas possuem semente nua. Semente nua quer dizer a semente não está envolvida por nada. A semente está envolvida por alguma coisa quando ela está no interior de um fruto. Foi claro, pessoal? Semente nua quer dizer plantas sem fruto. Isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente. Característica que ela não possui. O que você marca aí? Letra E de escola. Flores só existem nas angiospermas. Certo? Eu disse a vocês, as atividades foram facinhas, né? Bem tranquilas mesmo. Meus amigos, cuidem-se e contem sempre com nós da Escola Online. Nos sigam principalmente no Instagram e ative as notificações aí do YouTube, para que fique mais rápido e fácil para você. Simplifica a sua vida. Beijão, moçada. Até a próxima.